Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutli Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Saipan Menase Prabhupada Pramodaya Siddhanta. Hare Krishna, tudo bom, pessoal? Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, no 11º canto, 23º capítulo, começando agora com o verso 5. Então a gente vai começar hoje a história do Brahmana de Avanti. É uma história que Krishna quer contar para Uddhava, para mostrar para ele como é possível tolerar os insultos dos outros, né? Os maus tratos dos outros e manter assim ainda uma consciência perfeita, transcendental. Então vamos ver lá. Verso 5. Kenachit bhikshuna gitam paribhutena durjane smarata dritti yuktena vipakam nija karmanam. Kenachit bhikshuna gitam paribhutena durjane smarata dritti yuktena vipakam nija karmanam. Kenachit, por um certo, bhikshuna sannyasi, gitam cantada, paribhutena, que foi insultado, durjane, por pessoas ímpias, smarata, lembrando, dritti yuktena, fixando sua resolução, vipakam, as consequências, nidya karmanam, das próprias atividades passadas. Tradução. Certa vez, um sannyasi foi insultado de muitas maneiras por homens ímpios. Com determinação, todavia, ele lembrou-se de que estava sofrendo o fruto do próprio karma anterior. Vou narrar-te sua história e o que ele disse. Então já começou bem, né? A primeira coisa que a gente tem que sempre pensar, né? Você está sofrendo e aí você lembre que você está sofrendo o fruto do seu próprio karma anterior. É bom, esse conhecimento do karma, ele tira de lado a lamentação, que você fala, opa, ok, eu mereço, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos partir do eu aceito, né? Mereço, eu aceito, e agora o que eu vou tirar de aprendizado? Como é que eu vou sair dessa? Porque sair da situação ruim faz parte do aprendizado, não é só ficar aceitando lá que nem uma Maria mole, né? Não, você faz parte, e agora? Como é que eu saio dessa? Como é que eu lido com isso? Tudo isso faz parte, mas esse lembrar que é fruto do seu karma anterior é bem importante mesmo, sabe? Porque tira aquela sensação de vítima. Ah, eu sou uma vítima. Ah, não, isso é injusto. O que está acontecendo? As pessoas até ficam com raiva de Deus, né? Ai, como é que Deus faz isso acontecer comigo? Eu sou tão bonzinho, eu mereço isso, eu mereço tanta coisa boa. Como é que pode ter algo ruim? Então essa mentalidade não presta, sabe? Mentalidade de eu mereço. Isso aí tem seu lugar, mas é de uma outra forma que ele deve se manifestar, no sentido, não, eu mereço, né, me iluminar, eu mereço, né, buscar o melhor para mim. Nesse sentido, sim, eu mereço me esforçar, eu mereço ter relacionamentos saudáveis, isso sim. Né, de você ir atrás, de você saber que você é uma alma eterna, divina, uma centelha de Deus e que você merece, portanto, tudo de bom. Sim, mereço ir atrás, eu mereço correr atrás, né, eu mereço... Né, no sentido que, no que eu puder fazer para melhorar a minha vida, eu devo fazer, é a minha obrigação, faz parte do meu Dharma. Mas o que vier também faz parte do meu
karma. Então eu aceito o que está vindo mesmo enquanto eu busco, né, naturalmente, melhorar a minha situação. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur teceu o seguinte comentário. Muitas vezes, aqueles que abandonam o caminho materialista e devotam-se à renúncia, sannyas, né, sofrem as investidas de pessoas ímpias. Semelhante análise, contudo, é superficial, pois a punição é, de fato, o resultado acumulado de seu karma passado. Alguns renunciantes mostram falta de tolerância quando presenteados com os remanescentes de seus pecados anteriores. E por isso são forçados a entrar de novo no caminho da vida irreligiosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, instrui que a pessoa deve tornar-se tão tolerante quanto uma árvore. Se o neófito, no caminho do serviço devocional aos devotos puros do Senhor, é atacado por pessoas invejosas, ele deve aceitar isso como consequência de suas atividades fruitivas anteriores. Quem se torna inteligente e deseja evitar infelicidade futura deve rejeitar a ética de olho por olho, dente por dente. Se alguém se recusa a entrar em inimizade com pessoas invejosas, estes automaticamente o deixarão em paz. Legal essa dica, né? Claro, vingança, né? Isso aí não existe, né? Porque vingança é como eu brinco, né? Olho por olho, dente por dente, se todo mundo fizer isso, vai ficar todo mundo cego e banguela, né? Porque não acaba nunca. Eu faço, você faz, eu faço, você faz, você faz, você fez para ele, acaba nunca. Então, vingança não. A gente busca o caminho iluminado, o caminho do Dharma. Então, se eu sou atacado, ok, qual que é a saída mais nobre, mais dármica dessa situação? Tudo bem, às vezes é defesa pessoal, você tem que se defender ali na hora para, né, não morrer. Isso é uma coisa. Mas, né, se não é o caso de defesa pessoal, né, aí é o quê? Qual é o caminho mais nobre? Tá, ele fez isso, aprendi, agora eu vou por aqui, né? E não vou querer, agora eu vou pegar você, agora eu vou fazer maldade com você. Ah, você fez comigo, agora eu vou fazer com você. Isso não, né? Isso aí não leva a nada, senão sofrimento maior e maior. Bom, vamos lá, verso 6. No país de Avanti, certa vez um Brahmana riquíssimo, que era dotado de todas as opulências e trabalhava no comércio. Porém, era um homem avarento, luxurioso, ganancioso e muito irascível. Então é interessante, né? A gente tem aqui um Brahmana comerciante, né? Que não combina muito bem, porque a ideia do Brahmana é que ele está dedicado mais ao conhecimento e tal, e não ao cultivo do comércio. Comércio, tecnicamente, é o trabalho do Vaishya, né? Então aqui já tem uma... Era Brahmana assim de nome, né? Porque o foco dele era grana, ele era avarento, luxurioso, ganancioso e muito irascível. Isso não são qualidades brahmínicas, né? Como a gente vê na Bhagavad Gita e outros textos, as qualidades brahmínicas são, né, autocontrole, paz, conhecimento, sabedoria. É outra pegada. Então, já se tem um problema aqui, né? Bom, então nesse país de Avanti, vivia esse tal Brahmana muito rico e com a natureza um tanto complicada. Significado. Segundo Srila Sridhar Swami, o país de Avanti é o distrito de Maua. Este Brahmana era extremamente rico, fazendo negócios relacionados à agricultura, finanças, etc. Como o próprio Senhor descreverá a seguir, por ser avarento, ele sofreu angústia ao perder sua riqueza, ganha a duras penas. Então, né, infelizmente, isso é uma possível, né, lição kármica dura para quem é avarento, perder as suas conquistas, né? Para ficar, você estava pegado e agora que foi embora? Como é que você se sente, né? Aí aquela dor, o apego é meu, agora não é. Por isso que, né, no caminho do yoga a gente lembra que
nada é meu. Tudo pertence a Deus. Tudo que eu tenho é emprestado. E a qualquer instante é tirado de mim. Tudo, inclusive meu corpo, os pedaços do meu corpo, é tudo emprestado. Então, por isso que a gente tem que desenvolver um pouco dessa leveza de saber, ok, eu tenho isso agora? Tenho. Como que eu devo aplicar, aplicar no sentido de usar, como que eu devo aplicar o que eu tenho a serviço do Dharma, né? O que é minha missão, minha natureza, meu dever, minha responsabilidade pede de mim no uso disso que foi colocado sob o meu comando, né, temporariamente. E enquanto aí você vai usando, sabendo que a qualquer instante ou você morre e é tirado de tudo, né? Porque é morte, então, se você acha que é ruim perder tudo que você tem, imagina morrer, que aí você perdeu tudo mesmo, né? Você totalmente tudo, né? Até a vida. Então morrer é o arrancar de tudo. A pessoa está toda pegadinha, eu tenho isso aqui, eu tenho fama, eu tenho nome, eu tenho casa, eu tenho conta bancária, eu tenho família. Aí você morre, agora não tem mais nada. Perdi tudo. Então assim, né? Ou morte, ou você sabe que tudo é tudo muito frágil, né? É muito frágil, é tudo efêmero, é um sonho, né? Então, num sonho né, não tem muito sustento num sonho. Você está no sonho, não pode acontecer, pode não acontecer, é tudo muito, né? Então, isso aqui é um sonho, né? Ou um pesadelo, dependendo. Mas, né, então, o que você tem, eu tenho hoje, mas a gente deve cultivar. Senão, para não ter um choque desses, que nem o Brahmana de Avanti. A gente deve cultivar esse conhecimento que, olha, estou de passagem, estou aqui, mas não sou daqui. Qualquer hora tira tudo de mim, qualquer hora eu morro, qualquer hora qualquer um que eu conheça morro, todo mundo que eu conheço, sabe? Você tem que ter isso, não assim, as pessoas que nunca pensam nisso, não dá, isso não é realístico, né? Isso é uma ilusão. Então, né? Volta e meia, se não todo dia, você, ok, né? O que eu tenho aqui, o que importa é minha ação, é como eu estou agindo diante da situação dentro da qual eu me encontro, meu Dharma. Isso é que a gente, né, sempre volta para o aqui e agora e o Dharma. No aqui e agora, você não tem nada, né? No aqui e agora, ok, qual que vai ser minha ação diante dessa situação? Ok, então aqui, vou fazer assim, de acordo com a minha situação, qual que é o melhor de mim? É só isso que importa. Com Bhakti, é claro, né? Verso 7. Em seu lar destituído de religiosidade e gozo dos sentidos lícitos, os membros familiares e hóspedes nunca recebiam o devido respeito, nem sequer com palavras. Ele, nem nas ocasiões adequadas, concedia ao próprio corpo a satisfação suficiente. Então, olha só, olha o problema dele, ele era tão avarento, né, que ele era muito rico, mas ele era tão avarento que na sua casa não tinha, aqui está escrito religiosidade, né, mas a palavra aqui é kale, nas ocasiões adequadas, shunya avasate, não tinha a prática correta de comportamento nenhum, e não tinha, olha só que a reclamação, olha a falha dele, não tinha artha, kama, não tinha kama, que é aquela palavra para gratificação dos sentidos, não tinha kama lícito, não tinha o kama adequado. Entendeu? Ele era tão avarento que ele não dava. Tá vendo? Kama faz como Krishna fala na Bhagavad Gita. Kama, que é de acordo com o Dharma, Krishna fala, eu sou o Kama de acordo com o Dharma. Ou seja, entendeu? É que as pessoas têm essa dificuldade, a vida material, não, tudo tem que ser ruim, austero. Não é isso, né? Essa não é a realidade.
A realidade é que tem que ser tudo de acordo com o Dharma. Então faz parte do Dharma, como Krishna explica na Bhagavad Gita, lazer. O prazer, kama. Então se divertir, ter prazeres, faz parte da vida dentro do contexto de Dharma, porque tudo que você faz na vida pode ir para os extremos absurdos, né? Você pode deixar de fazer, ou você pode fazer de um jeito que é criminoso, que é até violento, que é até, né, hediondo. Você pega sexo você pode né, deixar de fazer quando era para fazer, e você pode fazer de um jeito que é um crime, né? Estupro e abuso infantil. Né? Você pode, aquela mesma atividade pode ser dhármica, você pode faltar com dharma, ou você pode também fazer de uma forma estúpida, violenta, hedionda. Então, uma crítica que Krishna está fazendo aqui, que na casa dele não tinha prazer, nem ele mesmo, olha, nem com o seu próprio corpo ele dava satisfação suficiente, ou seja, ele não se cuidava bem, então ele mesmo não tinha boas comidas, um conforto, né? Se cuidava, ele mesmo não era bom com o corpo dele. O que dizer da família e os hóspedes, né? Então ele tratava todo mundo, mas nem palavras, né, para agradar as pessoas. Que interessante isso, né? Então, quer dizer, o correto é você, por isso que essa coisa, né, o yoga tem esse encontro perfeito com a vida agradável, honrosa, nobre, gostosa. É isso, não é essa ideia, às vezes uma ideia artificial, bobinha, que não, yoga é você ficar lá, né? Às vezes vê uma foto do fakir e acha que yoga é ser um fakir. Não é você ficar lá todo magro, né? Morrendo, sei lá, roendo raízes na floresta. Não é isso, porque só você vê o óbvio. 2 grandes livros, Bhagavad Gita e a Uddhava Gita que a gente está lendo aqui. Né? Os mais importantes ensinamentos de Krishna. Bhagavad Gita é Krishna falando com Arjuna. Arjuna é o príncipe. É um príncipe imperador, não é nem um príncipezinho desses modernos, não, assim, um Prince Harry da vida, não. É príncipe do império do mundo. Entendeu? Móveis feitos de ouro, palácios que se mediam em quilômetros, é nesse nível de príncipe. Ele está lá recebendo a Bhagavad Gita, porque ele é perfeito. Quem está recebendo a Bhagavad Gita? Uddhava. Uddhava está lá, todo magro, numa caverna? Não, ele é um ministro de Estado. Ele mora lá no reino lá de Dwaraka. Vida toda, todo conforto do mais importante ministro do reino. Entendeu? Então isso não é que é apego, né? Mas isso é normal, assim. Então você ter boas comidas, boas roupas, uma boa casa, bons móveis, né? Eles não tinham carruagens, eles tinham, né? Bons cavalos, isso é normal. Se você pode ter isso, você tem. O que você tem de acordo com o seu karma, de acordo com o seu... Né? E aqui... O que o Brahmana estava errando é que ele tinha toda a grana, ele poderia fazer, mas aí ele era tão avarento, era doentio, que ele não conseguia usar corretamente aquela opulência que ele ganhou de acordo com o karma dele. De novo, o que eu falei, você tem que utilizar as suas coisas de acordo com o Dharma. Então, se você tem um karma de ter riqueza, porque tudo isso é karma, né? As pessoas acham, não, porque eu sou tão inteligente, eu montei um negócio. Não é nada, meu amigo. Isso aí foi karma. E aí a inteligência que você teve, a ideia que você teve, a força de trabalho, a capacidade de trabalhar, as pessoas que você encontrou, tudo isso foi karma. Não tira seu mérito, mas o mérito que a gente está falando é mérito de outras ações que você fez, né? As pessoas acham, eu já vi isso na vida real, sabe? É engraçado, você vê, às vezes tem empresários, eu conheço assim alguns casos, né? Pessoas que montaram negócios assim, ganharam muito dinheiro. E aí o cara vende, ele acha, não, eu sou tão inteligente, e ele nunca mais consegue ganhar dinheiro. Porque foi aquele karma, era só aquilo mesmo, e dali para frente, tudo que tenta dar errado, e não faz, não consegue fazer. Porque era isso, era um karma específico. Às vezes tem a karma da pessoa ficar ganhando, né, em vários negócios diferentes. Mas não é que tem uma coisa assim que você consegue. Então, se você tem o karma
né, a riqueza que você tem, a opulência que você tem ou não tem, o que você tiver hoje, o seu padrão econômico faz parte do karma chamado artha. Seu artha, né, o que você tiver, esse artha, essa riqueza, é seu dever aplicá-la de forma dhármica apropriada. Então não é apropriado, não é um sinal de avanço fazer como o Brahma, você tem muito dinheiro e você está, sabe, vivendo mal e, sabe, não comendo bem, e todo ruim, não dá, não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém, não é correto. Não, o correto é você fazer de acordo com o seu padrão de artha, de avanço econômico. Ok, então ele não fazia nada, ele ficava só, né, na avarice total. Verso 8. Visto ser ele tão empedernido e avarento, seus filhos, parentes, esposa, filhos e servos começaram a sentir inimizade a ele. Desgostosos, eles jamais o tratavam com afeição. Então todo mundo ficou com raiva dele, porque ele era tão osso duro de roer, tão mão de vaca que ninguém gostava dele, todo mundo detestava ele, então ninguém tratava ele bem. Verso 9, dessa forma, as deidades que presidem os 5 sacrifícios da família enfureceram-se com Brahmana, que tal qual um yaksha costumava guardar sua riqueza de modo mesquinho, que não tinha nenhum bom destino, nem neste mundo, nem no próximo, e que era desprovido por completo de dharma e kama. Então, tá vendo aqui? Ele tinha a grana dele, mas o que ele fazia com a grana? Só guardava mesmo, né? E tem aqui falando dos yakshas. Os yakshas são seres alienígenas, né? Seres não humanos que ficam guardando dinheiro. Engraçado essa coisa de yaksha, porque a gente tem um continho de história que é um encaixe perfeito com a descrição dos yakshas, que é a história de João pé de feijão. Então João pé de feijão, joga o feijãozinho lá, né? Ele sobe, né, o feijão e chega nas nuvens e lá ele encontra um gigante malvado que tem, né, o ganso com os ovos de ouro. E ele fica guardando lá e não quer que ninguém tenha. É engraçado isso, porque os yakshas supostamente moram, né? A descrição da região que os yakshas habitam é justamente entre o sol, entre a terra e o sol, ou seja, então é nesse espaço intermediário, não é, né, uma coisa muito distante, seria entre o sol e a terra, e nessa coisa de guardar dinheiro, de ser um monstro assim, de ser um monstro, né, bem forte, guardando dinheiro. Então, ele dá esse exemplo, ele era que nem um yaksha que ficava só enterrando dinheiro, né? Tipo, pega o dinheiro e só, né, só guardando, só como se fosse assim, né, sei lá, pegando o ouro, né, enterrando o ouro, sei lá, e olha só, o que ele não fazia? Bem interessante, ele não usava o ouro de forma de acordo, desprovido, o seu uso do ouro era desprovido de 2 coisas, dharma e kama. E foi tal modo que até, né, os semideuses assim ficaram com raiva dele. Porque ele estava tão violando as regras de dharma e kama. Interessante isso, né? É bem interessante essa história. Dharma e kama. Então, realmente, quando você tem dinheiro, ele tem que ser empregado. Olha só o que Krishna falou. Ele usava de forma que não tinha nenhum bom destino neste mundo, nem no próximo. O que quer dizer isso? Se eu pego dinheiro, por exemplo, e assim, no conceito védico, né, e eu dou ele em caridade, então, neste mundo, eu não usei o dinheiro, né? A princípio, você deu o dinheiro, assim, você não aproveitou. Em vez de comprar um iate, eu vou dar o dinheiro para os Médicos Sem Fronteiras. Então, se eu tivesse comprado o iate, eu teria curtido o dinheiro nessa vida. Como dei o dinheiro, eu não vou curtir o dinheiro nessa vida. Mas o fato que eu dei a caridade, né, para uma causa nobre, como os Médicos Sem Fronteiras, né, fazer um anúncio aqui, aproveitar, aí você
acumula um baita de um karma bom, que então vai render frutos muito bons em outras vidas. Então, a ideia é essa, você pode usar nessa vida, né? Pelo menos ele usou, né? Construiu, fez uma casa bonita, os filhos, todo mundo e tal. Então é chamado usar nessa vida, é um pouco egoísta e tal, mas dentro de um certo limite, faz parte, de novo, karma. Você deve aproveitar. Né? De novo, não é para você ficar com o dinheiro todo guardado e não faz nada, e não dá, não doa para ninguém, não faz caridade, não usa. Não, isso aí não pode, você tem que usar. Ou você usa para você, ou você dá em caridade, ou faz o mundo um lugar melhor, mas é para circular, é para a energia rodar. Então é isso que eles estão falando, bem interessante isso, né? Ok, então verso 10. Magnânimo Uddhava, devido à sua negligência no serviço a esses semideuses, ele esgotou todo o seu crédito de piedade, ou seja, o seu bom karma, acabou. E riqueza, a acumulação de seus exaustivos e repetidos esforços perdeu-se totalmente. Então, é assim o karma, né? Por isso que é chamado roda da fortuna. Roda, você está aqui, estou super bem, estou no topo. Aí você está embaixo. Roda da fortuna, entendeu? Não é uma coisa muito estável. Né? Você nunca sabe, né? Eu estou aqui, então agora eu vou, né? Está subindo, agora está caindo, agora estou no fundo do poço, agora estou no topo. Então, a natureza do karma é essa, não acaba só quando você morre, não, né? Tem seus prazos. E você vê isso, né, na vida, no dia a dia da vida, aí você vê, as pessoas estão lá e de repente, acabou. Né? Tá indo super bem, aí morre, ou sabe, tem uma guerra, perde tudo, faz maus negócios, enfim, é humilhado, enfim, né? Então isso acontece direto. Então, o crédito de piedade do Brahmana ficou como um galho murcho que não produz mais frutos nem flores. Srila Jiva Goswami comenta que o Brahmana tinha um vestígio de piedade dirigido ao Senhor Supremo e a esperança de lograr a liberação. Esta parte pura do galho de sua piedade permaneceu viçosa e acabou produzindo o fruto do conhecimento. Então, o karma, aqui o Srila Jiva Goswami é um grande mestre espiritual, né, da época medieval, e ele fala assim, olha, o karma dele material murchou mesmo, né? Então a coisa de ficar ganhando dinheiro, ser rico, acabou. Mas ele tinha ainda um karma aí transcendental, um crédito transcendental, um crédito de bhakti. E esse crédito, esse agora começou a dar frutos. E vai dar o fruto do conhecimento. Então é assim, fala-se assim às vezes, sabe? Tinha um mestre espiritual que eu conheci também muito legal, Srila Bhakti Tirtha Maharaj. E ele falava assim, né? Que a gente tem um crédito de Bhakti. Então você tem um crédito espiritual. Que é diferente do seu crédito material, né? Tá indo bem, é outra coisa, é outra conta, é uma conta separada. Então a conta material é isso, vai, sobe, riqueza, beleza, fama, enfim, facilidades, ok, isso é uma coisa, né? Mas aí tem essa outra coisa que é o crédito de Bhakti. E aí você tem a chance, ele abre as oportunidades, assim, agora... Aqui, vou abrir um portal para você. E aí você recebe aquele chamado para conhecer a Bhagavad Gita, o caminho do yoga, o Bhagavad Gita, alguém compartilha um vídeo, te dá um livro, o YouTube te recomenda. Hoje em dia vem assim, né? O crédito de Bhakti vem numa recomendação do YouTube. Assiste o vídeo do Giridhari. Aí, né? Aí, de repente, se você aproveita aquele portal... Aí você pegou aquele crédito e você, rendeu.
E aí você investe mais. Não, agora eu vou estudar mais, agora eu vou fazer mais, agora eu vou fazer japa, agora eu vou oferecer minha comida, agora eu vou estudar. Entendeu? Aí você vai aumentando, aumentando, aumentando. Você pega aquela sementinha de Bhakti e vai. E aí você pode encontrar a libertação total, desenvolver Krishna Prema. Então você pode... Ou deixa passar. E aí você perde. Estava lá, podia ter feito, te ofereceram, você estava até com a coisa na mão. Aí você deixou passar. Aí agora, até ter outra oportunidade, outro portalzinho anda abrindo, quem sabe, quantas vidas serão, quantas décadas, você não sabe. Você não sabe, mas você perdeu. Então a gente tem que agarrar. Quando tem uma chance assim, quando você está em contato, você tem que agarrar. Com isso você deve ser avarento. Pega assim e... Opa! Eles falam assim, você tem que ser ganancioso. Eles usam essa palavra, você tem que ser ganancioso com Bhakti. Quando chega assim, opa, não vou largar isso não, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu fiz assim, deu super certo. Sempre quero mais de Krishna, mais Bhakti, mais misericórdia, mais estudo, mais oportunidade de servir, mais. A gente tem que ser bem avarento e ganancioso com Krishna. Bom, então, agora a coisa deve começar a ficar feia, Verso 11. Meu querido Uddhava, uma parte da riqueza desse pretenso Brahmana foi tirada por seus parentes. Outra parte por ladrões. Outra pelos caprichos da providência. Outra pelos efeitos do tempo. Outra por homens comuns. E outra pelas autoridades de governo. Então, aqui essa descrição está bem realística, bem atualizada, se encaixa perfeitamente com a nossa vida. Então, como é que ele perdeu a grana? Família, tirou, aquela coisa e tal, o filho rouba, tira, passa nome, não sei o quê, tirar, divórcio, separa a mulher. Aí, então, família levou uma parte da grana, outra parte ladrão, roubado. Acontece direto. Outra, caprichos da providência, aí você investe em negócio, dá errado, vem a pandemia, você não esperava, aí você perde dinheiro, essas coisas assim que você perde, você não imaginava, o dólar vai subir. Outra, pelos efeitos do tempo, chamado hoje em dia de inflação, Você deixa o dinheiro lá e não vale mais nada depois de um tempo. Então, pelos efeitos do tempo, outra por homens comuns, e outra pelas autoridades de governo, que esse hoje em dia em Kali Yuga é especialista em tirar a riqueza, esse é craque mesmo, esse é muito bom, sempre tirando a sua riqueza das pessoas. Então, com isso, foi perdendo tudo. Significado: parece que, embora o dito Brahmana estivesse determinado a não gastar o dinheiro, sua esposa e outros parentes conseguiram extorquir uma parte. Segundo Srila Sridhar Swami, providência aqui se refere a incêndios na casa e outras espécies de infortúnio ocasional. Efeitos do tempo refere-se neste contexto à destruição de safras agrícolas através das irregularidades sazonais e outros incidentes semelhantes. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ressalta que a pessoa não deve apenas se proclamar um Brahmana, deve antes compreender de fato sua identidade original como servo do Senhor. Quem se declara Brahmana, mas mantém uma mentalidade materialista, não é um verdadeiro Brahmana, mas antes um Brahmabandhu, ou pretenso Brahmana. Os humildes devotos do Senhor Vishnu, segundo as indicações das escrituras védicas, referem-se a si mesmos como desafortunados e incapazes de compreender o reino de Deus. E eles não proclamam com orgulho serem Brahmanas. Aqueles que são sábios, contudo, entendem que tais devotos humildes são de fato Brahmanas, cujos corações se purificam através do modo da bondade pura. Verso 12. Enfim, ao perder
todos os seus bens, esse Brahmana, que nunca se ocupara antes em Dharma, nem em Kama, foi ignorado pelos membros de sua família. Ele então começou a sentir insuportável ansiedade. Verso 13. Tendo perdido toda a riqueza, ele sentiu imensa dor e lamentação. Sua voz ficou embargada devido ao pranto e ele meditou longo tempo sobre sua sorte. Então apoderou-se dele um forte sentimento de renúncia. Então, finalmente, aqui, todo aquele sofrimento, e aí, a renúncia. Começou a surgir o desapego. Significado: o Brahmana fora antes treinado na vida piedosa, mas seu comportamento ofensivo encobrira sua bondade passada. Por fim, sua pureza anterior tornou a despertar dentro dele. Bom, vamos ver o que vai acontecer agora com esse Brahmana, né? Que ele passou por esse trauma. Como que ele vai usar isso para o seu avanço? Nós vamos deixar isso para a próxima aula, então. E que Krishna, então, abençoe vocês com muito Dharma e com Kama. Tudo feito com uma oferenda amorosa a Krishna. Hare Krishna.